Audiobook do livro Renovadas, 10 maneiras de refletir os atributos de Deus, Jen Wilken. Deus é verdade. Deus é a verdade. Ele é a origem e a razão de toda a verdade. O que ele define como verdadeiro é eternamente verdade, uma verdade imutável. Como ele é a verdade, todos os seus atos revelam verdade e todas as suas palavras a declaram. Como a própria plenitude da verdade, Deus é incapaz de mentir. Embora algumas vezes nossa percepção limitada nos leve a duvidar disso. Satanás sabe disso e nos tenta assim como ele tentou Eva. Ele sugere que, se pecarmos, certamente não morreremos como Deus disse. Como Eva, cruzamos a linha do pecado para nos encontrar ainda inspirando e expirando, não mortos. E então, enganosamente, presumimos que a serpente disse a verdade. Mas o tempo revela que estamos, de fato, morrendo, exatamente como Deus disse. O pecado não é simplesmente a rejeição da vontade de Deus, é a rejeição da verdade, a negação daquilo que é real. Romanos 1, 25. Deus não somente diz a verdade absoluta sobre o pecado, Ele diz a verdade absoluta sobre a graça. Se confessarmos nossos pecados e chamarmos pelo nome do Senhor, Ele nos perdoará, assim como afirmou. Embora estivéssemos mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2:5. Aqui também, Satanás quer nos levar a questionar a veracidade do que Deus disse. Em todo pecado que cometemos como cristãs, somos tentadas a temer que tenhamos pecado acima do que a graça de Deus alcança. Mas o simples fato de nos preocuparmos com o pecado além do alcance da graça de Deus é uma evidência de que estamos vivas, como Deus disse. A verdade é qualquer coisa que se conforma com a realidade. Assim, quando reconhecemos que Deus é verdade, fazemos mais que afirmar que Ele é leal. Estamos afirmando que é Ele quem define a realidade de Deus. A temperatura na qual a água ferve é uma realidade. A altura do monte Kilimanjaro é uma realidade. Essas realidades podem ser aferidas pelos humanos. Deus define essas coisas. Mas nosso Deus infinito articula também uma realidade que vai além do que os humanos são capazes de medir. Somos notoriamente ruins em medir os efeitos negativos do pecado, mas Deus ainda é fiel em nos apontar para a verdade de sua capacidade de matar. Não nos importamos em medir os efeitos positivos de viver com retidão, mas ainda assim, Deus é fiel em nos apontar a verdade de seu valor eterno. Deus, como fonte e detentor de todo conhecimento, não pode ser menos que verdadeiro. Deus define a realidade porque Ele é a sua origem. Ao afirmar que nosso Deus define uma realidade objetiva, o cristianismo nega totalmente a ideia de relativismo moral, ou seja, de que nós é que decidimos o que está certo ou errado. O que Deus declara ser bom é realmente bom, e o que Deus declara ser mal é realmente mal.